Bom, pessoal, então estamos começando mais uma videoaula síncrona aqui. Hoje a gente vai dar um próximo passo, né, no trabalho com Arduino, que é lidar com sensores, né? Até agora a gente conversou um pouquinho sobre LEDs, viu algumas formas de leitura, né, usou potenciômetro, push button para fazer um controle, e agora a gente vai trabalhar com sensores, né, que é o CHAN, né, é a parte mais legal do Arduino, propriamente dito, que a gente vai trabalhar agora aqui, o que tem de possibilidade. Claro, a gente está limitado ao Tinkercad, mas tudo que a gente faz aqui você tem condição tranquila de fazer o mesmo experimento usando o seu modelo físico. Então, só para a gente ver o que a gente vai trabalhar aqui, né? Vamos conhecer um pouquinho de princípio de sensores, né? Uma visão geral, porque cada sensor tem sua peculiaridade, é só para colocar. Aí vamos usar o primeiro sensor que a gente vai brincar aqui, é o sensor de distância, né, para ver proximidade. Vamos utilizar um LCD junto com o sensor de distância. Em seguida, trabalharemos com o sensor de presença, que é para detectar movimento. E por fim, trabalharemos com o sensor de temperatura, mas além disso, também aprenderemos como acionar um motor, um servomotor, que é um motor digital simples, é para simular uma utilização que pode permitir que você faça algum tipo de controle específico. É um motor de rotação que vocês vão conhecer como é que a gente trabalha. Então, né, os sensores eles são dispositivos, módulos, né, ou subsistemas que detectam mudanças em um ambiente, né, para outros dispositivos eletrônicos, tais como microcontroladores ou mesmo um computador. Então, os sensores eles vão atuar dentro de um ambiente físico simulado, qualquer que seja, para averiguar algum tipo de mudança, algum tipo de alteração. Aí a gente falou no slide anterior, né, presença, se tem algum movimento, se tem distância, temperatura, presença de gás, nível, luminosidade, tem uma infinidade de sensores. Qualquer medida tem praticamente sensor para qualquer tipo de medida física que você precisar trabalhar. Então o sensor é isso, ele observa alguma coisa no ambiente e ele tem um comportamento que ele foi projetado para desenvolver. E esse comportamento ele é entregue você consegue ler esse comportamento. Muitas vezes precisa de algumas bibliotecas, que é o que a gente vai falar logo a seguinte, para poder compreender, entender o que ele funciona, como é que ele trabalha e como é que vai ser essa operação. Então aí, ó, alguns princípios de sensores, né? Para desenvolver projeto com sensor, o que a gente precisa? Primeiro, compreender a física do sensor. Tá? Porque cada sensor desse ele tem um conjunto de regras próprias, por exemplo, sensibilidade, número de distância, qual é o ângulo mínimo, que dependendo de onde você colocar ele não vai perceber, qual é a distância máxima e mínima, como é que você, por exemplo, transforma a questão da entrada e saída analógica, ou seja, é uma leitura analógica, é uma leitura digital. Se for analógica, eu preciso fazer uma conversão, vamos só lembrar, né? O Arduino tem portas analógicas, mas ele vai ler um valor que vai variar entre 0 e 1023. Então, muitas vezes a gente vai precisar fazer o que? Lançar a mão de algum tipo de artifício matemático para converter uma entrada analógica para um valor concreto. Por exemplo, temperatura vai acontecer isso. Ele não vai ler temperatura, ele vai ler lá uma voltagem e aquela voltagem ela vai ser transformada numa medida de temperatura. Tá? Então a gente precisa também conhecer isso. Utilizar a API adequada para o sensor ou para o atuador, no caso dos motores. Então, muitas vezes o que, é que o pessoal que trabalha com Arduino faz? Ele tem a API, tem uma biblioteca, que vai ter um conjunto de métodos que você vai poder utilizar para ficar mais simples de trabalhar, porque tem alguns sensores que são complexos. A física dele, a lógica dele de conversão entre medir o que está no ambiente e transformar aquilo num valor para o seu programa tem uma lógica muito complexa do ponto de vista de implementação matemática e de programação. Então, o que muitas vezes o pessoal faz? Eles implementam uma função que simplifica, que facilita o uso desse sensor. Então, é uma coisa muito importante que na hora que você vai usar um sensor, tem que fazer o quê? Procurar a API, entender a física dele. Aí normalmente ele tem um datasheet, que é uma folhinha de informação que tem especificação, dizendo tudo isso, tensão, valor, limite, cuidados, qual é a tensão da alimentação, se tem que botar resistor, se não tem. Isso é fundamental para evitar não só danificar o componente, como também
usar a leitura, usar da melhor forma possível para que você tenha um resultado mais fidedigno possível. No Tinkercad é um pouco mais simples, porque os próprios sensores vão mostrar para você a saída, né, que está lá, então você pode até comparar se aquilo está correto ou se está errado, então facilita um pouco, mas com projetos físicos é importante ter essa noção. Tá? Então, para cada sensor, existem inúmeras bibliotecas, tá? E aí o desenvolvedor escolhe a melhor opção. Aí tem documentação, gente, em todo canto. Você procura no Google, bota Arduino sensor de presença, sensor de distância. Aí você tem que olhar o modelo, porque cada tipo de sensor desse você tem modelos distintos. O próprio sensor ultrassônico, que é o que a gente vai usar agora, a gente vai usar o da Parallax, que é uma fabricante. Mas, por exemplo, lá em Parnamirim, se a gente fosse trabalhar fisicamente no laboratório, eu já outro sensor, que é o HC-SR05 ou 04, não me lembro agora de cabeça. Então já é um outro tipo de... tem a mesma função, medir a distância, que a gente chama de sensor ultrassônico, que a gente vai conhecer agora, mas a forma com que ele faz o cálculo, a forma como ele opera é diferente um para o outro. Então é importante que a gente conheça. Então, vê o sensor, vê o modelo, procura exemplo. Normalmente a maioria dos sensores tem exemplo na internet e é assim que a gente aprende. Você não vai decorar nada disso aqui. Isso aqui você não tem como decorar. Claro que a medida que o tempo vai passando, você vai pegando a experimentação. O que é importante entender aqui é o princípio. Lembra, eu vou repetir sempre. Entender a física, ver se tem API e procurar documentação na internet, que tem bastante. Graças a Deus, assim, é muita coisa boa de analisar. Bom, a gente vai brincar aqui com o sensor ultrassônico da Parallax, porque é o que tem no Tinkercad, tá certo? Se você tem se você tiver um Arduino físico, tiver um outro tipo de sensor, procure a documentação do seu sensor, tá? Aqui eu estou demonstrando com Parallax, porque é o que tem no Tinkercad, então para todo mundo ficar nivelado, porque é a única ferramenta que a gente tem à disposição para nivelar todo mundo. Então é importante conhecer a documentação. Então, no caso, ó, permite realizar a leitura de distância entre 3 centímetros e 3 metros. Então, até 3 centímetros, menos 3 centímetros ele não consegue, porque está muito perto. E vai até 3 metros. Né? Então, com base nessa leitura, a gente pode fazer uma infinidade de projetos. Né? Desde acionamento de alarme até a criação de robôs que analisam obstáculos. Então, a maioria dos robôzinhos que você trabalha, eles trabalham com esse tipo de sensor. Né? Com sensor... pelo menos para detectar obstáculo, ele usa o sensor ultrassônico. Tá? E aí, qual é o princípio do ultrassônico? Que é aquele lá do morcego. Né? Ele emite uma rajada de som, o som ele bate e volta. Tá certo? Para fazer isso aqui. Então, como é que está aqui? Ó, o funcionamento, como é que ele se baseia o funcionamento dele? Ó? Ele fica guardando o tempo de retorno e o tempo entre o envio e o retorno, e calcula a distância entre o sensor e o objeto. Então, normalmente você tem que inicializar o sensor. Então, isso aqui já é uma documentação do Parallax. Se você pegar outro tipo de sensor, você precisa fazer a adaptação adequada. Né? Ignora essa parte aqui, isso aqui seria como se fosse uma placa. Basicamente, o Arduino, por uma porta específica, ele dispara um sinal. Né? Então, é um pino digital que momentaneamente ele fica como escrita. Você dá um pulso para dizer, faça a leitura. Né? Ele dá um disparo nisso daqui, aí ele dispara uma onda e vai procurar um objeto. E aí esse objeto, quando bate, né, no princípio da física, ele volta, tá? no princípio do eco, né? Ele bate e volta no objeto e volta. Aí tem o tempo do som de ir e o tempo do som de voltar. Então a distância, o que sai aqui, o que vai sair aqui esse Echo Time Pulse, que é o que sai aqui, ó, vai ser justamente o tempo da ida e da volta. Então, tanto vocês vão ver lá que a gente vai ter que dividir por 2 para poder fazer o cálculo. Tá aqui, deixa você calcular através da fórmula tempo em nível alto vezes a velocidade do som dividido por 2. Tá certo? Então, ele agora aqui são enviados 8 pulsos de 40 kHz, que é o que sai aqui, e você só aguarda o retorno em nível high. Então, só entendendo, né? Aí vai fazer uma coisa bem simples. Projetaremos um circuito simples que acionará o LED de acordo com a distância. Ou seja, se o objeto tiver a menos de 20 centímetros, eu acendo um LED vermelho. Entre 20 e 49, eu vou acender um LED amarelo. Se tiver mais do que 50, eu vou acender o LED verde. Então, é um circuito bem simples para a gente fazer. O que é que a gente precisa? Né? É um sensor de distância. Que é o ultrassônico, tá aqui, ó, eu tenho o meu circuito, sensor ultrassônico Parallax no Tinkercad, 3 LEDs e 3 resistores.
É o que eu preciso para construir o meu circuito. Então aqui está o diagrama, né, do meu circuito, e nós vamos dar uma olhadinha aqui no código, tá certo? E a simulação do Tinkercad. Eu vou entrar aqui no Tinkercad, que vocês estão observando, tá certo? O meu já está prontinho aqui. Esse aqui é o sensor de distância, eu vou clicar aqui para abrir. Eu vou editar. Vou entrar carregando aqui o nosso circuito. Então, circuito carregado, tá certo? Tá aqui a minha configuração. Eu vou trabalhar com vocês aqui para vocês verem o que é que tem em cada partezinha aqui, ó. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz aqui foi alimentar a parte de energia. Então, ó, ligação no terra, no protoboard aqui na parte do terra. Ligação de energia na parte de energia para poder ter como alimentar o que eu precisar alimentar. Tá? E aí peguei aqui o meu sensor de... Peguei o meu sensor, tá aqui os componentes, estão aqui na parte de componentes. Na parte de entrada, ó, sensor, tá? Tem mais de um, ó. Tem um da Parallax, que esse aqui que eu usei, tem outro, que é o HCSR04, que é o que eu estava falando, né? Um outro tipo de sensor que vocês podem utilizar. Eu utilizei esse aqui, que ele é até mais simples de usar do que esse outro, mas normalmente o pessoal tem bastante, quando fala do modelo físico, normalmente o pessoal tem bastante esse daqui, tá? Vocês podem utilizar. Então, só para entender, então, fixei aqui o meu sensor no meu protoboard. Meu ligação de LED a gente já viu nas outras aulas, não vou explicar novamente. Então, ó, aqui está bem claro aqui, mas eu vou até aumentar ainda mais o zoom para vocês verem. Então, eu tenho aqui um pino GND, que é ground, significa terra, 5 volts, que é a de energia, e o SIG, que é o sinal, por onde eu vou fazer a minha conexão aqui, tá certo? Então, liguei aqui no terra, liguei o 5 volts na alimentação e liguei o pino 7 aqui dentro do... Né, liguei aqui no meu sinal, ou seja, para poder fazer tanto a leitura como o envio dele aqui. Tá? Eu vou mostrar primeiro ele executando para depois explicar o código. Né? Até para vocês verem como é que você usa o sensor. Eu vou clicar aqui em iniciar a simulação. Aí você tem que clicar aqui nele, ó. Aí como é virtualizado, gente, ó, só para mostrar aqui, ó, você simula aqui, ó. Então, por exemplo, ele está pegando aqui a distância, ó, 136 centímetros. Então, pelo nosso algoritmo, o verde está aceso. Vou me aproximando, me aproximando. Ah, ó. Aí aqui ó, já está com 39 centímetros, ele já acendeu o amarelo. Se eu quiser diminuir mais, ele já detectou aqui o vermelho. Então você pode, aqui é o seu objeto, você pode brincar com ele o quanto você quiser para ele fazer a devida leitura. Vou colocar mais para trás, aí ele espera o tempinho dele do relógio. Então tá aqui, tá, esse é o funcionamento. Clicou no sensor e aí ele simula aqui o objeto. Vou parar aqui rapidamente para a gente poder dar uma olhadinha no código, tá certo? Tá? Então vamos lá aqui, ó. Vamos dar um zoom para a gente dar uma olhadinha no código. Então, basicamente eu declarei aqui algumas constantes, tá certo? Ó, constante aqui, ó, LED vermelho é o 6, o amarelo é o 5 e o verde é o 4. E aqui o pin, onde eu vou pegar a leitura do ultrassom, que é o 7, tá certo? E aí eu vou aqui, ó, trabalhar com LED vermelho, amarelo e verde, ou seja, os pinos serão saída. Aí, ó, uma coisinha diferente, tá certo? Que a gente vai trabalhar aqui agora, primeira vez que está aparecendo. É o uso da comunicação serial. Tá? A comunicação serial, lembra daquelas impressoras antigas, né, que você tinha que chamar de comunicação serial, é uma forma de comunicação entre o Arduino e o computador. No caso aqui, a gente simula isso. Então, se você tiver o Arduino instalado na sua máquina e quiser, por exemplo, ver no console algum valor que o Arduino esteja gerando, ou até interagir, mandar dados para a comunicação serial, a gente precisa utilizar
é a classe aqui serial, o objeto serial. Então, no caso aqui, eu estou iniciando a comunicação no método setup, eu estou inicializando a comunicação serial, que vai permitir que eu imprima na tela. Eu vou mostrar depois a execução como é que é essa impressão mais uma vez, quando eu for simular, né? Então, ele vai aqui, ó, serial.begin 9600. Isso aqui é a velocidade, né, medida em BAUS, é a quantidade de bytes por segundo que você transmite aqui, tá certo? Então, você precisa inicializar porque tem que ter uma frequência de leitura aqui no seu terminal. Aí eu vou ver o que é que significa esse resultado. A documentação está aqui desse código. Bom, aí aqui a gente criou um método chamado leitura distância, que vai retornar a minha distância, tá certo? Então, como é que funciona aqui, ó? Primeira coisa que eu faço é dizer que o meu pino é de saída, tá certo? O meu pino ultrassônico, porque eu vou fazer uma limpeza, né? Como é que é a lógica? Tá? Você limpa o pino, você tem um pino único do sensor, tanto para disparar a leitura como para receber. Então, para evitar que tenha algum resquício de sinal, algum resquício de requisição, qual é a recomendação da Parallax? Que você faça o seguinte: você execute um comando, tá? Você manda o sinal 0, você para dizer que você vai limpar, segura por 2 microsegundos, depois manda um sinal de tensão, tá certo? Segura por 10 microsegundos e depois escreve lá o 0, ou seja, você limpou o canal de comunicação, limpou lá a entrada, o pino de entrada do seu sensor. Isso garante que você tenha uma leitura mais precisa, porque como você vai executar diversas leituras uma atrás da outra, esse ciclo de limpeza e ativação ele é fundamental, porque é ele que dá o start para o sensor dar o disparo lá da rajada ultrassônica, tá certo? E aí, tanto que agora eu mudo, ó, tô mudando meu pino agora para leitura, porque aqui eu fiz saída porque eu estou limpando, então eu escrevi no meu pino. Agora eu preciso fazer uma leitura. Aí tem uma diferença aqui, gente, importantíssima, tá certo? Diferente das outras. Ó, então é do tipo input, tá certo? E aí agora eu tenho aqui uma variável chamada tempo onda sonora igual a pulse in, pin ultrassônico, high. O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não é uma leitura, eu não estou lendo especificamente do pino. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu estou calculando o tempo em que esse pino, porque na volta, quando ele volta, qual é a lógica desse sensor, tá certo, gente? Qual é a lógica dele? Ele dispara um sinal sonoro e volta esse sinal sonoro, e você recebe a leitura, tá certo? Quando ele faz isso, no final ele baixa, como se ele desligasse momentaneamente aquele sensor. Tá certo? Então, essa função pulse in, ela vai permitir. Opa, desculpa aqui. Então, aqui, só aqui, ó. Então, o pulse in, o que ele faz? Ele dispara um pulso. Ele vai capturar a duração do pulso, né, para esse pino de que forma? Ele basicamente, o pino lá, ó, vamos lembrar, ele está apagado, né, está com low, está zerado. Então ele vai calcular o tempo que ele leva para sair de 0 até high, que é quando ele vai disparar a onda sonora, e vai calcular o tempo que ele vai levar de sair de high, que é 5 volts, para 0. Porque a lógica do sensor é essa: ele recebe um sinal de high, ou seja, para dizer que dispara o pulso, ele dispara a onda sonora, você recebe de volta e ele bota para 0. Tá certo? Então, essa função pulse ela vai retornar um número inteiro, tá? Que vai dizer o tempo que levou entre ele achar o objeto, que levou para achar o objeto, tá certo? Aí o que acontece? E aí, isso aqui, esse tempo vai ser em microsegundos, tá certo? É o que você vai lá, é o que ele vai retornar, tá? Em microsegundos. Então o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso converter, né, isso para centímetro por microsegundo. Lembrando que a velocidade do som é quanto? 340 metros por segundo. Tá? Porque aqui é a medição da velocidade do som. Então o que, é que eu faço aqui? Eu vou retornar, ó, o tempo de onda, tá certo?
dividido por 29 dividido por 2, tá? Porque eu preciso dividir por 2 porque eu vou e volto. Mas a minha distância não é ir de volta. Se eu não botar por 2, ele vai contar o tempo de ir e o tempo de voltar. E vai dar o dobro da distância. Então por isso que eu preciso dividir por 2 para poder ele fazer esse cálculo aqui. Então ele vai calcular a minha distância nesse formato aqui, tá certo? Aí eu fiz uma funçãozinha aqui para apagar LEDs, né? Só para apagar. Então como é que é a lógica aqui, ó? Seguindo aqui o nosso código. Então, só mostrando aqui o código, ó. Então eu chamo aqui, ó, aquela função leitura distância. Eu vou imprimir na comunicação serial esse valor da distância, apago meus LEDs, e aí eu olho se a distância é diferente de menos 1, porque se deu algum erro, ele não conseguiu ler, não pega o valor, ele vai retornar menos 1, vai dar um valor negativo. Então se dá negativo significa que deu algum problema, ele não está conseguindo ler adequadamente. Então eu olho, se a distância for menor do que 20 centímetros, né? Eu vou acionar o LED vermelho, se for menor do que 50, aciono o LED amarelo. Diferente disso, eu aciono o LED verde e espero um segundo para a execução. Então, eu vou tirar aqui o zoom rapidamente. Vou deixar o monitor serial aqui aberto, já tem os valores aqui, eu vou apagar. E vou clicar aqui em iniciar a simulação, só para vocês verem a saída, tá certo? Então está colocando aqui que é justamente o valor que está aqui. Ó. Então eu vou mexer ele um pouquinho. Eu só vou tentar botar o circuito um pouquinho mais para cá, para vocês verem. Clicar aqui de novo. Então eu vou mexer um pouquinho, ó. Ele tem uma demorinha que estava colocando, então 55, ó. Tá com valor assim, fechadinho lá, ó. Tá lá 55.1. Ó, e só aparece valor fechado. Ó, 48. Por quê? Porque na divisão aqui, gente, ó, eu coloquei 29,2. Eu teria que colocar, por exemplo, para poder ele gerar um valor correto, eu teria que botar 29.0, porque ele não retorna int, então é a divisão de inteiro. Então eu tenho que botar aqui 2. Deixa eu botar a simulação de novo, só para vocês verem aqui, ó. A diferença que vai dar. Ó, aí ele começou a pegar, ó, com precisão aqui, tá certo? Então tá vendo como é importante conhecer a parte de numeração, ó? Aqui valor 81.10, aí tem uma diferençazinha, pode dar uma diferençazinha aqui, ó, por questão da aproximação de casa decimal. Então, vamos botar aqui, soltar um pouquinho. Ó, 42 certinho aqui, tá bom? Então é isso aqui para do sensor de presença, esse código está disponível para vocês, assim como o circuito também. Vou parar a simulação e vou voltar para a nossa apresentação. Bom, aí ó, quem for fazer na parte física, tá certo? Segue essas recomendações, eu vou passar mais rápido porque eu vou trabalhar aqui basicamente com Tinkercad. Tá? Então procura usar isso aqui. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele mesmo circuito e vamos exibir a distância agora, gente, num display de LCD. Tá certo? É como se fosse um visorzinho LCD, a matriz cristal líquido, que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar esse LCD que é o mais simples, o 16:2. Significa que ele tem 16 colunas por 2 linhas. E aí o esquema de impressão dele é cada caractere ele ocupa uma célula. Então você só pode escrever no máximo uma palavra, um texto que tenha no máximo 16 caracteres, incluindo até o espaço, e no máximo 2 linhas. Só dá para fazer isso, é o que você tem limitação para esse tipo de LCD. Então ele é bom para leitura, para colocar alguma informação específica que você queira disponibilizar para no seu circuito, né, depende do que você estiver montando. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, né, o que é o hardware, nós vamos remover os LEDs e os resistores, né, vamos refazer o código, e a gente vai incluir um potenciômetro, porque o potenciômetro vai ser para regular a claridade do LCD. Precisa colocar isso, porque senão ele fica apagado. Então, para regular o brilho. Então, aquele potenciômetro, né, que é o resistor móvel, ele vai regular o brilho do LCD, e a gente precisa usar disso aí. Aqui tem uma versão resumida, né, do LCD, né, tem aqui o significado, então tem a portinha GND, que é de terra, a de tensão, tá? O ajuste do brilho, né? Aí se você vai fazer leitura ou escrita, tá certo? E aí você tem os pinos aqui de comando, né? Esses pinos de comando são utilizados para você poder fazer a questão da escrita.
A gente não vai fazer comunicação direta, nós vamos usar uma biblioteca de LCD para lidar com o LCD, que ela já abstrai a complexidade. Se eu tivesse que controlar pino a pino, ia ser muito complicado fazer esse uso aqui, tá certo? Então aí eu também preciso fazer uma alimentaçãozinha aqui, porque tem uma alimentação da luz traseira, que eu preciso colocar, então eu preciso botar energia e aterrar para poder garantir que a luz traseira do meu LED fique aceso, né? Para esse padrão aqui, para esse modelo aqui, ó, o HD 4780, que é o 447080, que é o mais comum de ser utilizado. Então, só lembrando o esquema dos pinos no LCD, o sensor, eu vou ligar o pino 12 do Arduino no pino, na entrada RS do LCD, o pino 11 no EN e os 6, 5, 4 e 3 respectivamente no D4, D5, D6 e D7. Tá certo? Então tá aqui o meu código, ó, aqui tá o meu circuito, né, todo montadinho, tá quase igual ao outro. A diferença aqui é que eu incluí aqui o meu display de LCD e fiz as conexões conforme aquela tabelinha que está lá. Então vamos aqui dar uma olhadinha no código, no circuito propriamente dito. Então eu vou voltar aqui. Então ele vai carregar aqui aquela minha listinha de circuitos, né, que a gente tem à disposição. Então está aqui meu circuito, ele vai estar público para vocês também. Vou pedir para editar. Aí eu vou simular primeiro, né? Vou fazer a execução dele, depois a gente vai analisar o código, é muito semelhante ao outro. A diferença é só que realmente a questão da configuração do LCD e do uso da biblioteca específica que permite a gente trabalhar com ela, tá certo? Então, tá carregando aqui, vou clicar aqui em iniciar simulação. Então ele acendeu aqui, ó, tá colocando aqui a minha palavrinha distância. Está mais lentinho ali, ó. Então eu vou clicar aqui em cima, ele já está com algum valorzinho detectado da última execução. Então mais uma vez, ó, ele está com o número fechadinho porque eu fiz aquela divisão com o número inteiro. Então eu mover aqui, ele tem um delay específico para fazer a leitura. Opa, soltar aqui. Então é 79.980. Está aqui feita a leitura, ó. Aí se eu regular aqui, gente, ó, vamos só ver aqui, ó, como ele apaga, tá vendo? Porque isso aqui regula o brilho, então eu tenho que deixar no outro extremo, ó, para fazer a ligação, tá certo? Então, mais uma vez, é só a questão dos pinos como estão lá ligados, é só seguir o esquemático aqui, ó. Eu tenho o meu potenciômetro ligadinho aqui, então a saída dele está entrando aqui no V0, ó, RS no 12, o Ezinho no 11, e aí os pinos aqui para eu gerar meus dígitos, os dígitos de controle, ó, 6, 5, 4 e 3. E o 7 continua ligado, né, no meu sinalzinho aqui do meu sensor. Tá certo? O que tem um pouquinho mais de diferença aqui, eu recebo aqui aterro e aí a luz de LED aqui eu tenho que botar um resistorzinho aqui, né, 220 ohms, para segurar a tensão de volta aqui dos 5 volts. Então ele tem que ter um resistor aqui para dar uma segurada. Vou parar aqui minha simulação e vou dar uma olhadinha no código para a gente ver o que é diferente. Tá? O método leitura distância, só vou fazer aquele ajuste, ó, se eu quiser fazer aqui, ó, e quiser colocar de novo, que aí ele vai colocar com a distância. Mas vamos focar aqui no código específico. Então, qual é a diferença agora? Vamos dar um zoom aqui, ó. Eu incluí aqui essa biblioteca, ó, liquidcrystal.h, então é uma biblioteca que tem funções para poder lidar, né, com o LCD, com esse modelo de LCD. Aqui eu estou inicializando a biblioteca LCD, passando os pinos que vão fazer o controle, lembrando que a lógica complexa está por trás, ou seja, na implementação da classe Liquid Crystal, que vamos dizer assim, ele está implementando. E aqui, ó, eu vou começar o meu código no setup. O que é que eu faço? lcd.begin. Então eu estou inicializando o sensor utilizando a capacidade máxima dele, ou seja, 16 colunas e 2 linhas.
E ó, como é que é simples, eu só dou um comando lcd.print, então ele pega lá a palavrinha distância e joga no meu LCD. Se eu tivesse que ir fazer na raça, eu teria que conhecer toda a lógica por trás da eletrônica do LCD para poder conseguir escrever. Então essa é a coisa bacana do Arduino, né? É você poder utilizar as bibliotecas disponibilizadas pela comunidade e vinculadas aos sensores, atuadores e elementos como o LCD para poder simplificar o seu trabalho, porque você precisa se preocupar com a lógica, né? Essa parte mais hardcore, mais baixo nível, ela é abstraída por alguém. Então, vou passando aqui, não vou repetir mais esse método, é o mesmo método lá de leitura, então não vou passar de novo aqui. Então, bem simples aqui, mais uma vez, ó, ele imprime aqui, ó, faz a distância, imprime no serial, a diferença aqui, ó, aí tem uma questão seguinte, ó, eu vou dizer assim, vou posicionar, ó, lcd.set cursor, ou seja, ele vai posicionar o cursor do LCD. Então, pegando aqui, ó, no meu LCD que está aqui, então basicamente o que ele está fazendo tá, é posicionar numa linha específica, tá certo? Então, o que ele está fazendo aqui? Eu suponho que aqui é a primeira linha e aqui a segunda, tá certo? Então, no caso aqui, 0 significa a primeira coluna. Então, a numeração é começando com 0. Então, linhas é de 0 a 1, colunas de 0 a 15. Tá certo? Então, é o seguinte. Aqui é a minha primeira coluna, como fosse uma matriz, né? E aqui é a minha segunda linha. Então, no caso aqui, esse set curso está posicionando aqui, ó. É como se ele jogasse o mouse para cá. Tanto é que na hora que eu dou lcd.print, o que é que ele faz? Ele vai escrever aqui, ó, nessa linha, começando nessa coluna. Se eu movimentar mais, por exemplo, eu quero botar agora, vou botar para ele escrever a partir da coluna 5, certo? Vou cortar aqui o zoom. Botei aqui que diz que ó, eu quero que ele conte aqui a partir da coluna 5, tá certo? E vou disparar a minha simulação. Ó, vocês estão vendo, ó, quando é que ele vê, ó? Aqui dá para ver explicitamente. Eu vou deixar aqui mais aumentar ainda mais o zoom aqui, ó. Então aqui dá para você ver, ó. Essa aqui é uma célula, ó. Cada casinha dessa aqui é uma célula que ele preenche, tá vendo, ó? Então aqui no caso eu pedi para 5, então ó, 0, 1, 2, 3, 4. Começou aqui. Justamente esse valor que eu alterei aqui. Ah, professor, teria como eu botar aqui do lado do distância? Teria sim. É só você calcular quanto para não poder dar problema. Então, por exemplo, aqui, ó, distância, ó, eu ocupa uma. Então vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 9, se você quiser dar um espacinho, 10. Então, se você quiser escrever aqui, você vai dizer o seguinte. Olha, eu vou parar aqui rapidinho. Ui, perdi duas vezes, desculpa. Então eu vou escrever aqui, ó, eu quero que você escreva a partir da coluna 10 na linha 0. Vou clicar de novo e iniciar a simulação. Ó, então botou aqui do lado, tá vendo? Então é só compreender essa lógicazinha aqui que funciona sem maiores problemas. Então, essa parte aqui ela é padrão, siga a documentação do sensor do caso dispositivo aqui do LCD. Ligou aqui, gente, é só manipular via API. É beleza, isso aqui funciona no modelo físico. Claro que montando fisicamente dá um trabalho danado porque é fio para todo lado, mas é da lógica da implementação dessa ferramenta aqui, tá certo? Mais uma vez, gente, tem que praticar, fazer um teste, olha o código, altera, brinca um pouco, tá certo? Para poder fazer a simulação que você achar conveniente. Próximo agora, vamos brincar um pouquinho com o sensor de presença, tá certo? A gente vai utilizar, o sensor de presença é para detectar movimento, então ele avalia, o outro é distância. Então se você tiver um objeto imóvel, ele vai continuar te dando um valor, seja que objeto for esse. O presença ele não vai te dar a distância, mas vai dizer a você se tem alguma coisa movendo dentro do raio de visualização dele, tá certo? Então, no campus a gente tem esse modelo HC-SR501, que seria o que a gente utilizaria se a gente estivesse fazendo a aula prática. É o que eu tenho pessoalmente, né, o que eu tenho na minha residência. No nosso Tinkercad nós vamos usar o PIR, né,
Da Parallax. Ela basicamente é baseada em infravermelho, tá, gente? É o princípio que você usa para usar controle remoto. Então, como ele está colocado aqui, ele manda raio infravermelho para detectar para esse movimento. Esse ajuste aqui é para o sensor físico, tá? Tá um pouquinho cortado para vocês aqui a apresentação, mas é só para dizer o que é cada pino, mas o arquivo PDF tem, basicamente está faltando só a saída aqui. Então aqui, ó, o output é onde ele vai dizer, ó, se aqui vai dizer teve ou não teve movimento. Então esse é um sensor que não precisa de biblioteca, porque basicamente o que ele vai dizer aqui é se ele achou ou não. Então basicamente a saída aqui vai ser ou high ou low, né? Que seria o nosso, vamos dizer assim, nosso 1 e 0. Tá? É o que vai sair aqui nesse output. Isso aqui é para você ajustar o tempo. Depois de detectar o movimento, você pode dar que são como se fosse um refresh. Vamos pensar assim. Então, tá dizendo, na hora que detecta o movimento, ele vai ficar maior. Detectei o movimento. Para ver como uma coisa é muito rápida, né, esse ajuste vai dizer o seguinte: olha, se você ajustar, por exemplo, para 5 minutos, quer dizer o seguinte: detectei movimento. Durante 5 minutos, mesmo que pare o movimento, ele vai continuar mandando para você dizendo que teve movimento. Então é o tempo que ele vai manter o sinal estado alto, ou seja, o output vai gerar a saída dizendo que houve movimento, e ele vai regular por aqui. O ajuste de sensitividade é para basicamente definir o espaço, que vai variar entre 3 a 7 metros, né, que você pode trabalhar. Então esse sensor especificamente ele tem bastante tempo, tá? O Trigger Selection Adjust é para definir o tempo de reinicialização, né? Define se o tempo de reinicialização é feito a partir da primeira ou da última detecção de movimento. Então, aquele tempo que vai vir aqui, para eu ajustar aqui, ele vai ser baseado em quê? Na primeira detecção ou na mais recente? Então, você controla isso a nível de jumper. E aí eu preciso alimentar com energia, outro para fechar o circuito com terra, e aqui está a minha saída. Tá? Isso é para o modelo físico, tá, gente? Tá aqui também tem, eu posso fazer algumas coisas aqui, mas o da Parallax, ó, tá aqui, ó, uma visão em duas perspectivas, que é o que eu tenho aqui, ó. Então tá aqui a minha saídazinha para dizer se tem ou não tem movimento e a minha ligação de energia. Bom, segundo a especificação técnica, esse sensor pode levar até 1 minuto para inicializar. Durante esse período, pode gerar falsas leituras. Nesse caso, vale a pena considerar essa informação na montagem do circuito. É uma coisa que vocês precisam analisar, principalmente quando você estiver no modelo físico, tá certo? As diferenças aqui, ó, o modelo físico que eu falei para você, o HC-SR05, ele tem um ângulo de abertura de visualização de 110 graus e pode medir até 3 a 7 metros. E já no sensor da Parallax, ele chega até 9,14 metros. Certo? Aqui é só a configuração se você quiser fazer fisicamente, né, como é que você gira, para qual lado que você gira para fazer as configurações. O modo trigger é a mesma coisa, só explicando como é que funciona. Então esse aqui é para o sensor físico, tá, gente? Tá detalhado aqui, porque quem quiser fazer com físico, pode fazer com físico, né? No caso do virtual é um pouquinho mais simples. Então aqui, ó, aqui é um exemplo de como funciona, por isso que eu estou falando. Sempre é importante conhecer a mecânica, né? A física, vamos dizer assim, de como é que funciona. Tá certo? Então o que acontece é o seguinte. Aí, ó, depende todo aqui da histórica. Então, ó, aqui, ó, tava dentro do raio, então ele pegou, ó, o movimento tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, esse exemplo aqui é bem bacana, ó. Aqui tá dizendo o seguinte, ó, eles não estão à frente, mas sendo que como a gente configurou o sensor de a detecção foi 3 segundos, então na hora que eu peguei o primeiro movimento durante 3 segundos, 1, 2, 3, ele vai ficar gerando a saída high aqui, ó, independente se aqui na frente não tem. Então passou aqui, ó, não tem mais movimento, fica como low, ó, tá certo? Vai pegando aqui, então mais uma vez, ó, a detecção ela fica bloqueada por 3 segundos, tá vendo? Então, ó, teve movimento, ele não viu. Foi, aqui fora do alcance, fora do alcance, só que depois de passado é que ele foi e detectou o movimento. Tá? Então é importante, são coisas
Parece bobagem, mas dependendo do nível da aplicação e do trabalho que for feito, você precisa fazer. Então, isso aqui é o Single Trigger, tá? No modo de presença. E tem o Repeatable Trigger, tá? Que é parecidinho aqui só. Ó. Então, aqui ele vai pegando, ó. Pegou aqui, pegou, não pegou. Então, cada movimento desse, ó. Então, o que aconteceu? No outro, só voltando aqui, ó. A primeira já bloqueou. Então, essa aqui, para ele tanto faz. Ó. Então, ele ignorou. Essa leitura aqui ela foi ignorada quando está no modo Single Trigger. Porque ele pega a primeira leitura. No caso aqui, quando tem o Repeatable Trigger, é o seguinte. Ele pega, ele vai fazer o tempo de 3 segundos a partir da última leitura. Então, leu também. Aí, aqui sim, ó. Aqui ele vai bloquear por 3 segundos. Então, vê, ó. 3, 4, 5. Certo? Não tem movimento. Não tem movimento. Opa, movimento. Aí começa o ciclo todo de novo. Então isso é uma coisa importante para vocês observarem quando lidar com esse tipo de sensor. Vamos lá para o nosso código, né, no Tinkercad. Então vou fechar aqui meu outro circuito. Então vou procurar aqui, eu tenho aqui meu circuito de sensor de presença, ó, tá aqui. Então meu sensor aqui tá, meu circuito está aberto, ó, só para a gente analisar aqui, ó. Então mais uma vez alimentei aqui terra, circuito, aí eu estou usando aqui, ó, o pino 13, né, para ligar aqui o sensor de saída, ó, o sinal, ó. Vamos dar um zoom aqui. Então tá aqui o meu sensor de saída, alimentação, só você passa o mouse em cima, o sinal, potência que é energia, solo que é o terra. Venho aqui para o meu circuito, tá certo? Então eu estou ligando aqui no pino 13, ou seja, a entrada vai vir aqui. E aqui eu estou ligando os LEDs que eu vou acionar conforme eu expliquei aqui no nosso exemplo. Então vamos analisar agora o código. Vou retirar um pouquinho aqui o zoom. Deixa eu só ligar aqui para vocês verem como é que é a execução. Como é que você usa esse sensor? Então você clica nele aqui, ó, aí ele vai abrir, ó. Então abriu aqui o sensor. Então, ó, isso aqui significa o seguinte, ó, tem movimento, ó. Estou movendo, tanto que ele está vermelhinho lá embaixo e o LED vermelho está movimento, ó, teve movimento, vou parar. Aí ele mantém em estado alto um pedaço, ó, verde, não tem movimento nenhum. Mexeu, disparou o vermelho. Tá certo? Parei aqui. Vou analisar o nosso código. Código muito simples, tá certo, gente? Ó, dá um zoom aqui. Então, basicamente o que eu tenho, ó, o meu código aqui, ó, os dois pinos tradicional de LED, que vocês já estão acostumados a trabalhar, e o meu sensor de presença eu liguei no pino 13. Faço no meu setup a configuração que os pinos que vão ter os LEDs são output, ou seja, eu vou gerar saída. No caso do pino do sensor de presença, ele é um input, que eu preciso ler a informação se teve ou não teve. Aqui, ó, eu estou usando o Digital Read, ou seja, faça uma leitura digital no meu pino 13, que é o que está determinado aqui. E aí eu faço o seguinte. Se chegar a tensão, significa que teve movimento, o meu sensor retorna isso. Ó, se o status sensor for igual a high, então eu vou apagar o LED verde e vou acender o LED vermelho. Caso contrário, significa que o status sensor está igual a false, significa que eu não tenho movimento, eu vou apagar o LED vermelho e vou acender o LED. E dou um delay aqui de 1 segundo para dar uma seguradinha na execução da minha placa. Tá? Então, bem simples, não precisa de biblioteca, é só entender a leitura e a mecânica do sensor. Então, aqui o mais complexo é entender como é que funciona o sensor, como é que você configura, como é que você monta para poder trabalhar com ele. Voltando aqui agora. Então, nós vamos brincar agora com um sensor de temperatura, que faz uma leitura de valor escalar, né? E vamos usar um motor. Então, baseado na temperatura do ambiente, a gente vai acionar um motor, um servomotor, que é um motor bem simples, é um motor de giro, né, que ele tem um ângulo relativamente pequeno para fazer a gestão.
Lembrando mais uma vez que para poder a gente utilizar sensor, atualizar um atuador como um motor servo, eu preciso procurar se tem biblioteca, se tem algum princípio físico que eu preciso analisar para fazer algum tipo de conversão ou coisa desse tipo, que é o que a gente vai se deparar aqui agora. Então, sensor de temperatura, né, existem diversos modelos de sensores, inclusive com técnicas distintas para leitura. Né, os mais comuns são o DHT11 e o TMP36. Eu tenho, pessoalmente, eu tenho o DHT11 e o TMP36 é o que tem no Tinkercad. Tá? E aí eu preciso procurar o datasheet do sensor e procurar exemplos, porque você não tem como adivinhar, a não ser que você tenha um conhecimento muito aprofundado de eletrônica, do sensor, de física de uma maneira geral, para poder você descobrir quais são as fórmulas para poder fazer algum tipo de conversão. Tá certo? Então lembre, ó, que o Arduino ele recebe a porta analógica uma variação de tensão, que precisa converter em unidade de medida compreensível, que no caso a temperatura será o grau Celsius. Então ele vai receber lá o 1023 e eu preciso converter isso em temperatura. Então, ó, no caso do TMP36, né, tá aqui o meu circuito, isso aqui é a versão física dele, né? Então tá aqui, ó, a entrada, que é a alimentação, V alta, que é onde vai gerar, é a tensão que vai dar a medida. Então, basicamente, quem vai fazer, eu vou converter de tensão, volt, para a temperatura, que é o nosso graus Celsius, tá? Então, tem que fazer uma conversão para isso. Então, como é que faz? Ó? Então, o circuito vai ser alimentado com sensor com 5 volts, a porta analógica vai retornar um valor entre 0 e 1023, e aí eu preciso transformar isso em microvolts. Então, eu multiplico aqui, ó, a leitura da porta a 0, que é onde eu conectei por 5.0, dividido por 1024. Essa é a equação que eu tenho que fazer. Depois disso, eu converto de microvolts para Celsius. Então, a saída micro aqui, menos 0,5 vezes 100, vai me dar a temperatura em Celsius. Tá certo? Então, tem uma explicação física, né, de como converter de microvolt para Celsius, para temperatura. Tá? Não precisa aprofundar muito nisso, você precisa só conhecer a documentação, procurar. Eu deixei até um linkzinho aqui que explica até um pouco mais, tá em inglês, mas que vocês podem dar uma olhadinha. Tá? Beleza, isso aqui é para medir a temperatura. Mas passando ao motor, vamos lá, que esse danadinho aqui também é interessante vocês entenderem aqui como é que é a lógica. Então nós vamos usar um servomotor, tá certo? O servomotor é um sistema que tem que a gente chama de sistema de feedback, para controlar a posição do motor, do giro. Então isso aqui, ó, esse rapazinho aqui, ele vai poder girar. Ele vai rodar aqui à medida que a gente for executando. Então o servo basicamente ele vai girar 180, então isso aqui é a posição original dele. Então essa agulhinha aqui ele começa com 90 graus, tá certo? Gira para cá 180, no caso para a esquerda, nessa posição que está aqui 180, no outro contrário para 0. Tá? Então a gente vai utilizar, para controlar, nós vamos utilizar a biblioteca servo. Então, mais uma vez, eu não vou fazer isso de forma geral. É muito simples, porque basicamente o que é que eu faço? Ó? Eu tenho um pino, tá? De 5 volts. Tenho aqui a minha entrada terra e tenho um pino aqui que eu vou conectar para poder receber o sinal. Tá certo? No caso aqui, ó, vocês vão perceber que o motor teve que ser ligado num pino analógico, tá? Porque não é só 0 e 1, porque você, no caso aqui, você pode controlar o ângulo de movimento do seu, né, do meu circuito. Então vamos abrir para a gente poder entender bem como é que foi o funcionamento. Mais uma vez, vou fechar aqui vou voltar para minha tela que tem os meus circuitos, né, que a gente vai poder trabalhar com eles aqui. Então tá aqui, ó, meu sensor de temperaturazinho, vou abrir aqui. Todos esses circuitos, gente, vai estar o código, tá todo disponível, né? Vai ficar, vocês vão poder consultar, alterar, fazer o que vocês quiserem com isso daqui. Então, gente, vamos analisar aqui o funcionamento, tá certo? Eu vou executar aqui o código. Vai começar aqui, ó. Baseado na temperatura, ele já gera alguns valores. Então, tá aqui 25 graus. Eu vou reduzir a temperatura para menos 6. Aí ele vai fazer o giro no sentido inverso, ó. Vai girar por sentido inverso. Volta para a posição 0.
gira. Posição 0 e gira. Se eu aumentar aqui mais um pouco a temperatura, está aparecendo aqui 45, vou até subir aqui, aumentar o zoom, esconder aqui um pouquinho isso aqui, ó. Então veja que a depender do valor da temperatura que está aqui 45, ele faz o giro para um lado, né, ou para o outro, para o lado ou para o outro. Tá? Então era como se você fosse assim, abrisse a porta para um lado, acionasse uma rotação para o outro. Então eu vou inverter aqui, ó, vou botar menos 14. Aí ele vai fazer o que agora? Quando ele for pegar a próxima leitura, ele já vai fazer o giro para o lado contrário. Tá certo? Então ele basicamente volta para a posição original e faz o giro. Se eu subir mais um pouco a temperatura, que acho que eu botei 15, foi 25, vamos olhar o código daqui a pouquinho. Ele estava terminando outro ciclo, né, quando eu mudei a temperatura, então tem um delay, obviamente, entre a leitura do sensor e a execução. Então aqui, ó, ele pegou agora, opa, está aqui no outro patamar, vou fazer a leitura diferenciada. Então é só para simular, poder ser acionar uma porta, você pode ligar isso aqui num braço mecânico. Então aqui, o motor ele faz uma rotação. O motor por si só ele não tem nada, é como se fosse um ventiladorzinho. O que você pode brincar principalmente carrinho, esse tipo de coisa, você pode regular a voltagem e isso vai dando um encaminhamento, pode girar uma roda, acionar um braço, enfim. Aí depende da sua criatividade e obviamente do problema que você tiver por resolver. O que é importante destacar aqui é que você tem um sensor capturando a informação, ela é processada e eu tenho aqui o que eu chamo de atuador, né? Um elemento mecânico, eletromecânico aqui que é controlado em que você vai fazer essa execução. Então eu vou parar a minha simulação, vou olhar agora o nosso código, tá certo? Então olha aqui as diferenças, ó. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma identificação onde é que eu vou pegar a temperatura. Então, sensor TMP, né? Onde é que está o sensor de temperatura? Está na portinha A0. Onde é que está o motor? O servo motor na portinha A1. Essa é uma variávelzinha que eu vou utilizar para poder fazer o rotacionar. Então aqui, ó, pino no setup, o que é que eu faço? Eu estou dizendo que o meu pino A0, que é o sensor de temperatura, vai ser do tipo input, ou seja, ele vai me dar informação. No caso aqui nós estamos utilizando a biblioteca servo e basicamente eu uso esse comando aqui, ó, motor.attach, ou seja, vincule o motor, o pino A1. Então ele já sabe na hora que está aqui dentro que o pino que ele tem que utilizar para mandar os comandos para o motor, para o servo motor, é o pino A1. Aí o que é legal? Porque essa biblioteca ela abstrai a complexidade. Então nela eu vou dizer diretamente, eu quero que você vá para o ângulo tal, que a movimentação é feita em ângulo, tá certo? Então eu vou usar aqui, ó, serial.begin 9600, né, para poder imprimir na minha tela aqui a medida de temperatura. E aqui, ó, motor.write, ou seja, o que ele fez? Ele está mandando assim, então, olha, motor, vá para o ângulo de 90 graus. Eu quero que você comece no ângulo de 90 graus. Tá certo? Aqui nesse código é aquela conversão, né? Aquela fórmula que eu falei para vocês. Ó. Primeiro, eu faço a leitura analógica, que é o valorzinho entre 0 e 1023, e coloco nessa variável, ó, saída, pino, temperatura. E aí, vou calcular o que é que representa essa saída em milivolts, utilizando essa fórmula. Então eu peguei saída, pino, temperatura multiplicado por 5.0, porque é um float, dividido por 1024. Se você não botar o 5.0, ele vai achar que é um número inteiro e pode dar, aí você vai ter perda de precisão. Continuando aqui, aí isso aqui foi em milivolts, né? Aí eu preciso converter de milivolts para Celsius. Então, usando aquela fórmula que estava no slide, milivolt menos 0.5 vezes 100 tem o valor da temperatura. Estou deixando a minha posição original, porque aqui é o loop, né? Então ele já alterou. E estou dando um delay de 100. Então, como é que está meu algoritmo aqui? Ó? Ele vai fazer o seguinte, se a temperatura for maior do que 15 graus Celsius, aí ele vai fazer um for, gente, que vai sair de 90 graus e vai até a posição 0 grau, indo de 1 em 1 e dando um delay aqui de 15 microsegundos por vez. Tá certo? 15 microsegundos por vez. Então tá aqui, ó, 15 microsegundos está chegando a posição. Então ele vai rodar esse for aqui.
Caso contrário, basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou girando de uma posição para um lado ou para o outro. Para o lado ou para o outro, dependendo da temperatura. Se for maior do que 15, eu giro para um lado. Se for maior do que 15, eu giro para o outro. Tanto que aqui eu faço o inverso. Eu saio de 90 e vou descer para... Vou subir para 180. Mesma coisa escrevendo. E imprimo na tela o meu estado de temperatura. Então é esse efeito que eu obtive lá aplicando esse código. Tá bom? Mais uma vez, esse código vai ficar disponível para vocês olharem, tem que procurar na internet e dar uma olhadinha nisso aí. Gente, terminando aqui, né? Estamos terminando, a sala ficou longa, mas vocês assistirem com calma, dê um pause, provavelmente vocês já deram pause para fazer. Então, sensor captura informação, só para a gente retomar. Atuador, ele executa alguma ação física ou sinalização. A esmagadora maioria do sensor tem exemplo, então você não vai fazer nada do zero. Pelo menos o funcionamento básico. E aí, claro, você vai pegar aquele funcionamento básico, entender aquele código, entender aquela física daquele sensor, daquele atuador e utilizar de acordo com o problema que você estiver resolvendo. Procure consultar manuais, os datasheets do dispositivo. Lembrar de balancear a necessidade de grandeza física com leitura digital, porque o Arduino só trabalha com leitura digital e no caso na porta analógica entre 0 e 1023, e aí você precisa converter isso entre grandezas do mundo físico, tá? E busque sempre projeto na internet, gente. Tem documentação em todos, muitos sites, muito tutorial, é importante demais ter uma complementação dos estudos de vocês também buscando outros materiais. Então, gente, por essa semana de momento assíncrono é isso. Vocês têm uma tarefinha lá que é preparar a fortaleza. Vocês vão preparar um circuito que vai defender a fortaleza de vocês contra o ataque zumbi. Beleza? Qualquer dúvida, estamos sempre lá à disposição no Google Sala de Aula e também no e-mail. Abraços!